Pessoal dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, o Estado mandou um conteúdo para nós que não era aquele que nós estávamos estudando, né, genética. Acredito que em algum momento aí a gente vai estar voltando, ou assim que as aulas retornarem, a gente vai retomar nosso conteúdo de genética, tá? Para a gente terminar esse conteúdo aí com vocês tendo aprendido. O que a gente vai ver agora, que o Estado mandou para a gente, é um conteúdo relacionado ao corpo humano, à saúde, a doenças, né? Doenças que são transmitidas por micro-organismos, bactérias, protozoários. Então, pessoal, esse conteúdo está relacionado ao corpo humano e à saúde, ok? Então, a gente aborda aí um pouquinho. Vamos falar um pouquinho aí de Organização Mundial de Saúde, que está lá no material de vocês, né? Então, a função da Organização Mundial de Saúde é estar monitorando a saúde dos diversos povos do planeta, e esse monitoramento se relaciona a surtos de doenças, né, causadas por vírus, por bactérias e por protozoários. Então, ela está sempre monitorando isso e estimulando a pesquisa para que ocorra a produção de vacinas, de medicamentos que possam eliminar essas infecções. Pessoal, o Índice de Desenvolvimento Humano é um índice que mede a qualidade de vida das populações. Então, eles têm alguns pilares ali para ser medido esse Índice de Desenvolvimento Humano. Então, um dos primeiros é em relação à vida dessas pessoas, a expectativa de vida, né? Quanto tempo o indivíduo vive em um determinado país. A expectativa de vida é 20, 30, 40, 50, 70. Então, quanto maior a expectativa de vida, maior o IDH daquela população, certo? Um outro índice que eles utilizam para medir o IDH de uma população de um determinado país se relaciona ao conhecimento, à educação. Então, quanto mais educação o indivíduo recebe, quanto mais qualificação ele possui, maior vai ser o índice de desenvolvimento humano daquele indivíduo, tá? Isso acontece na vida de todo mundo, por isso que é importante os estudos aí, né? E um outro fator importante, né, é o padrão de vida, a renda do indivíduo, com quanto o indivíduo passa o mês. Eles relacionam muito isso atrelado ao dólar, né? Então, o indivíduo passa um mês com $10, com 50, com $100. Então, isso mede a capacidade do indivíduo de adquirir coisas para o seu conforto, do seu dia a dia. Então, são esses três pilares que se mede o desenvolvimento humano. Quanto mais pobre a população, menos acesso a essas três coisas ele tem. Tem menor expectativa de vida, tem menor conhecimento, né, vai estar exposto a trabalhos mais pesados e vai ter menos dinheiro lá para bancar uma vida mais confortável, vai ter uma vida mais dura. Então, isso diminui o índice de desenvolvimento humano nos países mais pobres, nas populações mais carentes, né? Pessoal, a gente vai relacionar aí doenças que levam à morte. Então, em países ricos, né, em países que têm um desenvolvimento humano elevado, as causas de morte das pessoas estão mais relacionadas às doenças crônicas. O que é uma doença crônica? É uma doença que você consegue conviver com ela por um longo período da sua vida. Ela não te mata de uma hora para outra, tá? Então, as doenças cardiovasculares, tá? Você pode até ter um infarto, mas se não for um infarto fulminante, você pode ir para o hospital, para uma ponte safena, né, e viver mais aí 20, 30 anos. Pessoal, tem doenças relacionadas ao sistema de respiração, né, nosso sistema respiratório, com a bronquite, por exemplo, que vai dificultar a respiração do indivíduo, os efezemas pulmonares, que é causado por indivíduos que são fumantes, principalmente por poluição. Nós temos doenças degenerativas, como o câncer, né, que é quando ocorre um desenvolvimento celular acelerado, fora do normal, provocando tumores no indivíduo. Nós temos também a diabetes, que é um distúrbio metabólico, né, do indivíduo. O pâncreas deixa de produzir a insulina, então você não consegue
captar a glicose. Então, isso aí são doenças que a gente chama de crônicas. São doenças que o indivíduo consegue viver com elas por um longo período. Agora vamos falar aí de doenças de países pobres, tá? Então, a maioria das pessoas que morrem em países pobres, essas mortes são causadas por doenças infecciosas. São doenças causadas por micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias ou protozoários. Pode também ser fungos, né? Também pode matar as pessoas aí. Então, pessoal, a principal doença aí que mais mata no mundo é a malária. A malária é campeã mundial de mortes. Nós temos aí, podemos falar da dengue também, né? Que é uma doença que também causa morte, tá? Pessoal, uma outra doença que mata mundialmente é a tuberculose. Tuberculose é uma doença que causa problemas pulmonares, né, causada por um bacilo de Bar. Ele vai infeccionar seus pulmões, vai causar sangramento e vai diminuir sua capacidade respiratória. Pessoal, a AIDS é uma doença que é uma pandemia, ela tem no mundo todo, né? Hoje em dia ela está controlada, uma doença crônica, devido ao coquetel de medicamentos que foi criado, mas ela ainda mata indivíduos, tá? Então ela está espalhada pelo mundo todo, a AIDS. E em países pobres, as pessoas não têm acesso a esse coquetel. Então, em países pobres, as pessoas ainda continuam morrendo de AIDS, tá? Não tem um tratamento eficaz. Aqui no Brasil já tem um tratamento razoável para AIDS. A pessoa tem até uma qualidade de vida razoável. Pessoal, agora vamos classificar as doenças em grupos, tá? Então, nós temos lá as doenças infecciosas ou transmissíveis. O que são essas doenças infecciosas ou transmissíveis? Aquelas causadas por agentes biológicos. Quem seriam esses agentes biológicos, pessoal? São os vírus, as bactérias e os protozoários, tá? São os principais agentes causadores de doenças nos seres humanos. Então, o exemplo lá da dengue, né? Que precisa de um vetor, que é o mosquito. Nós temos lá a gripe, que é causada pelo vírus, influenza. Agora, pessoal, falando de um outro grupo de doenças, as doenças degenerativas. Essas doenças degenerativas são doenças que vão degradando nossos órgãos internos. Então, você tem o câncer, que é uma doença degenerativa, onde tem um aumento descontrolado de células em um determinado órgão. Tem uma que eu coloquei no slide para vocês, o câncer de mama, mas tem diversos tipos de câncer, né? Tem o câncer de próstata, tem o câncer de pele, temos diversos aí. Pessoal, uma outra doença degenerativa é a aterosclerose. A aterosclerose é o acúmulo de placas de ateroma nos vasos. Então, o que faz esse acúmulo? Você se alimenta de gorduras, de alimentos gordurosos, e nem toda essa gordura é alojada ou eliminada, né? A gordura que não fica nem alojada nem eliminada, ela se acumula nos seus vasos e ela sofre um processo chamado calcificação. Forma a placa de ateroma e vai estreitando os seus vasos. O estreitamento do seu vaso vai gerar um aumento da sua pressão arterial, tá? E isso pode te levar a ter uma hipertensão, e isso gera um distúrbio generalizado no seu corpo todo. O seu corpo todo vai sofrer com esse problema de pressão alta. E é uma doença que pode te matar a longo prazo. Então, tem que procurar um médico e procurar um tratamento, certo? Um outro grupo de doenças, pessoal, a gente chama aí de doenças ocupacionais. Essas doenças ocupacionais estão muito relacionadas ao tipo de trabalho que o indivíduo executa. Então, você tem lá indivíduos que trabalham serviço braçal, né, aquele serviço pesado. Então, eles podem vir a ter problemas como o de lombalgia, que é problemas de coluna, né? Força muito a coluna, o trabalho pesado. Um outro trabalho que não é um trabalho pesado, é um trabalho muito tranquilo, de ficar lá no computador, digitando, ele pode causar também um problema, que a gente chama ele de LER, lesão por esforço repetitivo. Aquela pessoa que tem que digitar um monte de coisa no seu dia a dia, acaba sofrendo esse problema, conhecido como LER. Pessoal, mudando aí o grupo de doenças, vamos lá para doenças carenciais, né? O que
Uma doença carencial é uma doença onde o indivíduo tem ausência de alguma substância que o seu organismo necessita. Então, um exemplo básico de doença carencial seria a carência de vitamina C, que é o ácido ascórbico, né? Então, a carência de vitamina C causa o escorbuto, né, de ácido ascórbico, que eu acabei de falar aí para vocês. Pessoal, olha, o escorbuto, quando a pessoa sofre esse problema, ela está com uma carência de vitamina C, ela vai ter sangramento nas gengivas, manchas roxas pelo corpo. Era uma doença muito comum na época das grandes viagens marítimas, né, onde o pessoal não tinha acesso a alimentos ricos nesse nutriente, né, que é a vitamina C. Então, eles habituaram a chamar de doença dos piratas, o escorbuto. Ok? Então, se você tiver uma ausência de vitamina C no seu corpo, você vai ter o escorbuto. Temos lá outro grupo de doenças, que são as doenças causadas por toxinas ambientais. Essas toxinas ambientais, elas causam intoxicação no indivíduo. Por exemplo, indivíduos que lidam com pesticida, agrotóxico, né? Eles ficam expostos a essas toxinas. E eles podem sofrer sérios danos e até causar a morte desse indivíduo. Pessoal, para finalizar aí, vamos ver as doenças sexualmente transmissíveis. Eu coloquei aqui só as principais, aquelas que estão lá no PET, tá? Que afeta aí grande parte da população. Pessoal, a gonorreia é muito comum, causada por uma bactéria, tá certo? A Neisseria gonorreale. Ela vai causar secreção purulenta no pênis, na vagina, tá? Dor para urinar. E tem tratamento que é o antibiótico, né, para eliminar essa bactéria. Nós temos lá a sífilis também, que é causada por uma bactéria. A sífilis é uma doença grave, pode levar o indivíduo à morte se não for tratada a tempo, tá? Temos lá a AIDS, que é causada por um vírus, né, que eu já falei sobre isso. Que hoje em dia tem um coquetel para esse tratamento, mas não tem a cura, tá? A pessoa vive com essa doença de maneira crônica durante um longo período da vida. E para finalizar agora, pessoal, a gente vai falar de epidemiologia. A epidemiologia é uma disciplina lá da área de saúde que estuda as doenças no âmbito da população. Então, você pode dividir as doenças em 4 escalas, né? Você tem lá o surto, você tem a epidemia, você tem também a pandemia e tem a endemia. Cada um afeta de maneira diferente a população. Pessoal, então o surto é uma doença que ocorre numa determinada população e ela afeta apenas uma parte dessa população, uma pequena parte. Ela não afeta a população como um todo. Então, como exemplo, vamos falar da meningite. Se Uberaba tivesse um surto de meningite, ele estaria restrito a um único bairro da cidade. Então, naquele bairro, diversas pessoas desenvolveram a meningite. A gente vai dizer que ali, naquela região, naquele bairro, você está tendo um surto de meningite, ok? Agora, se a meningite que surgiu ali naquele bairro começar a se espalhar por outras regiões da cidade, né, e diversos bairros, diversas pessoas em bairros diferentes pegaram meningite, a gente vai falar que nós estamos aí, então, frente a uma epidemia. A epidemia ocorre, né, em várias regiões. Então, a nível municipal é quando vários bairros ali vão estar afetados por essa meningite. Tá? Então, aí já deixou de ser um surto, que era uma pequena região, e se espalhou por toda a cidade. Então, agora é uma epidemia. Ok? Pessoal, num cenário mais grave, vamos falar aí do que nós estamos vivendo hoje, né? Uma pandemia. Uma pandemia, vamos falar lá do corona. Quando o coronavírus surgiu lá na China, naquela cidade de Wuhan, naquele único local e ficou ali restrito, a gente dizia que surgiu um surto de coronavírus.
Só que esse surto se espalhou pela cidade de Wuhan e se tornou uma epidemia. Só que esse surto não ficou restrito ali, essa epidemia também não ficou restrita ali. Ela se espalhou para outras cidades da China, chegou à Europa, chegou à América, chegou ao Brasil. Então, se tornou uma pandemia, que é uma doença que se espalha por todo o planeta. Tá? Todo o planeta está afetado pelo vírus, né, o coronavírus. Então, nesse caso, é uma pandemia. A gente fala que é o pior dos cenários porque afeta uma população mundial, né? Então, todo mundo, todos os países estão sendo afetados por esse vírus. E para finalizar aí, pessoal, a endemia. O que é uma endemia? Pessoal, o conceito de endemia é quando uma doença ela fica restrita numa determinada região. Então, ela não se espalha por diversas regiões. Aqui no Brasil, nós temos uma endemia de febre amarela, que fica restrita ali na região norte. Tá? Então, como essa doença não avança para os estados além da região norte, a gente fala que ela é uma doença endêmica daquela região norte. Tá? Assim como a malária também. A malária também é uma doença endêmica ali da região norte, ela não se espalha por outros locais. Pessoal, espero que tenha ficado claro os termos que eu tentei explicar para vocês. Vocês vão executar os exercícios que estão aí no PET. Tem até um gráfico, eu vou tirar a dúvida de vocês, se vocês tiverem dificuldade em interpretar esse gráfico, e em responder as questões. A gente vai discutindo aí nos grupos ao longo da semana, tá ok? Nós vamos ter mais 3 semanas para resolver essa parte de biologia e eu acho que é tranquilo. Eu vou estar colaborando com vocês. Eu gostaria que isso estivesse no caderno de todo mundo, tá? As questões, parte do enunciado e a resposta, para a gente ter um norte quando for estudar, né? E lembrando vocês que depois, na hora que a gente retornar, vai ter uma avaliação para ver o que vocês aprenderam desse conteúdo. Então procurem orientar e tirar dúvida comigo. Eu estou aí à disposição de vocês. É só mandar as questões aí que vocês tiverem dúvida. Eu vou estar ajudando vocês. Tá? Um abraço. Até a próxima.